você mais um episódio do nosso podcast, eu Escuta Mana, e o nosso assunto de hoje é cultura. O meu convidado especial já se encontra aqui conosco, é o professor Tenório Teles, o presidente do Concultura, que é o Conselho Municipal de Cultura. Tudo certo, professor Tenório? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, ao Escuta Mana. Muito obrigado a você, Flávio, pela oportunidade de estar aqui, sobretudo para falar de um tema tão importante, né, como esse que você sugeriu, que é a cultura na cidade de Manaus. Quando a gente fala de cultura manauara, estamos falando do quê, professor? Olha, é oportuna a sua pergunta, porque as pessoas falam muito de cultura e às vezes elas não sabem direito o significado da palavra cultura. Então, eu vou aproveitar para explicar uma coisa que eu acho que vai ser útil, né, para as pessoas que estão nos acompanhando. É, a definição de cultura está, de alguma maneira, associada à questão da natureza. É, nas origens do ser humano, nas primeiras comunidades, os seres humanos viviam dentro do mundo da natureza, né? Viviam ali dependente da natureza. Então, o homem era parte da natureza. Só que o ser humano, com o passar do tempo, ele foi desenvolvendo os instrumentos, o teçado de pedra, o machado, ele foi desenvolvendo as pinturas rupestres, Uhum. aprendeu a cantar, aprendeu a fazer poesia, fez as casas, criaram as cidades, e aí ele saiu da natureza e foi viver o mundo da cultura. Então, tudo que faz parte das realizações humanas, todos os feitos humanos, fazem parte da cultura. A alimentação faz parte da cultura, o folclore, as artes fazem parte da cultura, todo esse desenvolvimento tecnológico, científico, isso faz parte da cultura, tudo isso faz parte do universo da cultura. Tá certo? Então, a cultura são aquelas coisas que estão associadas às realizações humanas. No nosso caso em particular, nós, quando falamos de cultura, nós que trabalhamos lá na Secretaria de Cultura, nós estamos nos referindo às manifestações artísticas que fazem parte da cultura. Por exemplo, a educação é parte da cultura. Então, a cultura é um arco muito grande e dentro desse arco está a educação, as ciências, as tecnologias e as manifestações artísticas. No nosso caso, o que vai nos interessar aqui são as manifestações artísticas. A dança, o teatro, a literatura, as tradições populares, o cinema, etc. E é justamente pensando nisso que o Concultura tem o edital Manaus Faz Cultura. Como é que funciona? Esse é um edital que ele tem um objetivo definido. É um edital que visa patrocinar, fomentar oficinas de formação artística. São artistas com experiência que vão organizar oficinas para os jovens, para aqueles que estão ainda, vamos dizer assim, se iniciando no mundo das artes. O artista vai lá, propõe uma oficina de dança. Ele que é experiente, que sabe dançar, que é um profissional, ele vai oferecer essa oficina para jovens que gostam de dançar, mas que não têm a experiência profissional, a experiência teórica. E durante essa oficina, esses jovens que estão se iniciando, eles vão aprender técnica, vão aprender conceitos, vão aprender, vamos dizer assim, procedimentos de dança, passos de dança, técnicas de dança. Olha só. É um edital que ele tem como fundamento oficinas, cursos de formação para os jovens. Vamos oferecer patrocínio para 100 oficinas em todas as zonas da cidade. Olha só que legal. As oficinas, elas acontecem em todas as zonas da cidade. E quem é que pode participar, professor? Olha, quem pode participar do edital são os artistas. Então, Certo. são os dramaturgos, os escritores, as pessoas da dança, as pessoas do teatro, como o Ezequias aqui, do audiovisual, pode participar também oferecendo oficinas. Olha só, que legal. O que que acontece? Quando a gente fala de cultura, realmente a gente está falando de vários atos, a gente está falando de várias situações que realmente levam
contribuem para o desenvolvimento da cidade. Por exemplo, a pessoa ela vai participar do edital, estudou, ou então tem ali uma aproximação, precisa de algum certificado, o professor, para participar do edital? Olha, quem for participar com o objetivo de ministrar as oficinas, as pessoas que vão dar os cursos, vamos dizer assim, eles têm que comprovar a experiência, comprovar que eles têm qualificação para ministrar aquela oficina. Por isso que tem algumas exigências. Você tem que apresentar ali o seu projeto, tem que apresentar o seu portfólio, não é? Porque no portfólio nós vamos poder comprovar que a Flávia realmente é uma pessoa preparada para ministrar uma oficina, por exemplo, de audiovisual. Não é qualquer pessoa que vai lá para propor um projeto. Ela tem que primeiro fazer um bom projeto, comprovar que ela tem habilidade, que ela tem aptidão para ministrar aquela oficina. A partir daí é feito o julgamento, a análise, e os melhores projetos serão avaliados e selecionados e receberão o patrocínio para que eles sejam executados. Olha só, isso também é muito legal. E o Escuta Mana, ela vem justamente com o intuito de te informar. Poxa vida, o que está acontecendo aqui na capital amazonense em relação à cultura? Então, assim, nós estamos te informando. Vai lá na internet, vai lá no site da Prefeitura de Manaus, do Cultura, da Manaus Cult, e vá se interessar, de fato, procurar saber o que está acontecendo, porque tem muita coisa legal para acontecer, tem muitas portas se abrindo para os artistas aqui da capital amazonense, não só os artistas, mas os produtores culturais e afins. Agora eu quero falar de um assunto que movimentou Manaus, que foi justamente o decreto da Lei de Incentivo à Cultura. É um passo de ouro, é um passo bastante importante, né, professor? Olha, o processo cultural ele precisa de várias coisas. E uma das coisas importantes para que o processo cultural aconteça são políticas públicas, né, que patrocinem a cultura. Políticas públicas que sejam permanentes, né? Porque às vezes você tem uma ação que ela acontece pontualmente ali num ano, e aí parou. É bom, mas isso não resolve o problema, porque há a descontinuidade. O que é interessante com relação a esse decreto da lei de incentivo, que regulamenta a lei de incentivo, é que ele se torna uma política pública, né? Regulamenta uma lei que já existe, e a partir daí, todos os anos, a prefeitura, o gestor que estiver à frente da prefeitura, ele tem ali aquela lei que vai obrigar, não é, o prefeito, o gestor em exercício da sua função, a prover recursos para financiar projetos culturais. Isso que é muito interessante. Com esse decreto de regulamentação, a partir do momento que os empresários aderirem à lei, os empresários que pagam ISS, ele passa a ser um empresário amigo da cultura. Na nota fiscal dele vai estar registrado Olha só que legal. empresa amiga da cultura. E na empresa ele vai receber tipo um brasão, onde vai ter esta empresa é amiga da cultura. Então, isso vai ter um marketing muito positivo para as empresas também. Dos impostos que esses empresários pagarem, né, que essas empresas recolherem para a prefeitura, aproximadamente 20% vai se destinar ao financiamento de projetos culturais. Então, isso vai ser muito interessante, porque todos os anos nós vamos ter entre 5 e 10 milhões de reais para financiar projetos. E isso todos os anos. Agora, só para que você possa entender, poxa vida, como é que era antes do decreto da Lei de Incentivo à Cultura? Como é que os artistas, os produtores culturais, eles captavam recurso para os seus projetos? Como é que funcionava, professor? É muito importante que a pessoa possa entender o que era antes do decreto e como a partir de agora vai Olha, ser. é assim, antes não tinha nada, né? Porque a lei não funcionava, o decreto que existia, ele não tornava efetivo, né, a implementação, não tinha recurso. Para você ter uma ideia, Flávia, se nós formos considerar esses últimos 10 anos, e levando em consideração uma média de 5 milhões por ano, a cultura deixou de receber, nesses últimos 10 anos, 50 milhões de reais. É um prejuízo. Então, o antes, que você está me perguntando, quer dizer, antes da gestão do prefeito, Davi Almeida, e desse projeto que nós estamos fazendo, era nada. Não tinha nada.
O que tinha era um prejuízo muito grande, porque nas gestões anteriores não se conseguiu implementar efetivamente a lei de incentivo e as pessoas recebiam um certificado e iam tentar conseguir dinheiro junto aos empresários, não conseguiam nada. Por que que não conseguiam? Por causa da burocracia, porque os empresários não estavam cadastrados. Como era que uma pessoa ia atrás de um empresário, muitos empresários têm boa vontade, querem ajudar, mas ele não tinha como ajudar, porque ele não estava credenciado. Entendeu? Quer dizer, as pessoas não tinham essas informações. Então, o antes é a ineficiência. Nada aconteceu e o antes é um prejuízo de aproximadamente 50 milhões de reais que deixou de entrar na cultura para fomentar, para incentivar, para gerar emprego e renda para os artistas. A partir de agora que o decreto entrou em vigência, o que que nós vamos ter? Uma ampla campanha junto aos empresários para que eles se cadastrem, sejam amigos da cultura e, a partir daí, parte do seu imposto de ISS seja remanejado, seja direcionado para o financiamento de projetos culturais. Então, a partir deste ano já começamos a trabalhar e eu acho que no segundo semestre já vamos começar a acumular recursos para lançarmos um primeiro edital, talvez ainda este ano, e aí os artistas já vão começar a usufruir, como você falou, dessa importante conquista que nós tivemos com a regulamentação da lei de incentivo. Então, a existência de uma lei de incentivo que funcione é uma das grandes conquistas para os artistas que militam na cidade de Manaus. E será um dos grandes legados também da gestão do prefeito, deixar essa lei funcionando, deixar essa lei regulamentada e gerando oportunidade de trabalho e renda para os artistas. Agora, dê a César o que é de César, né? O professor Tenório foi a pessoa que escreveu o decreto, entende toda a situação, todos os trâmites, faz com que as pessoas, os artistas, tenham acesso facilitado. Inclusive, o decreto vem justamente para simplificar a captação do patrocínio, né, professor? Olha, é tudo mais simples. Uma das preocupações que nós tivemos nesse decreto foi exatamente sabe, Flávia, a burocracia ela não traz nenhum benefício para a sociedade. É desanimador. A burocracia ela cria dificuldades, ela emperra, ela atrapalha, ela paralisa, entendeu? Então, um dos pontos do programa do prefeito, Davi, era exatamente isso, desburocratizar a cultura. E o que nós fizemos quando nós começamos a nos reunir para fazermos reelaborar esse decreto, e eu quero aqui registrar o seguinte, que foi uma equipe de trabalho que foi constituída num acordo entre o secretário, aliás, o ex-presidente da Manaus CUT, Alonso Oliveira, o secretário de Finanças do município, doutor Clécio, e o presidente do conselho. Foi uma reunião conjunta e lá o doutor Clécio, eu quero aqui até registrar isso, que é importante a gente registrar, como você falou, da César, que é de César, uma das pessoas assim, que teve uma grande responsabilidade pelo êxito desse projeto, desse trabalho, foi o doutor Clécio, porque ele não só deu carta branca, como colocou a equipe dele para trabalhar nisso, e inclusive colocou um técnico lá muito esforçado, muito dedicado, um auditor, que é o Erivelto, doutor Erivelto, Leal, que trabalhou um ano trabalhando, ajustando, a gente sentava para ler o decreto, escrevia, reescrevia, arrumava, até chegarmos nessa versão final. E não só isso, além do Clécio ter dado todo esse apoio, ele colocou os técnicos da prefeitura para trabalhar e criar os meios tecnológicos para que essa lei possa entrar em vigor. Então, foi um trabalho coletivo e que, felizmente, nós conseguimos chegar a um bom resultado e estamos muito esperançosos de que ela venha agora realmente de funcionar de uma forma efetiva, trazendo benefícios para a cidade, para os artistas e, principalmente, para as pessoas que apreciam a arte, né? Flávio, o decreto já está em vigor? Já está em vigor. Então como é que eu faço para começar a apresentar os meus projetos ao Concultura? É assim, tem procedimentos, Flávia, veja só. Essa etapa está vencida agora. O decreto já existe, né, tá aí legalmente funcionando. Os efeitos tributários
eles começam a vigorar a partir do mês de maio, não é? Agora estamos criando as condições internas para a sua implementação. Vamos começar a campanha junto aos empresários. Vai começar a acumular o dinheiro, porque cada nota fiscal, ele paga uma nota fiscal de 100 mil, aí 20 mil vai para o fundo. Então, vai acumular, é acumulativo. Esse dinheiro da contribuição dos empresários vai começar a acumular. 20, 30, 50, 10 e tal. Quando tivermos um volume expressivo, tivermos 2 milhões, 3 milhões acumulado, nós vamos ter que lançar o edital. Abrimos o edital para a lei de incentivo. Aí quem tiver o seu projeto, inscreve o seu projeto. Os projetos contemplados já vão receber esses primeiros recursos da lei de incentivo. Então, agora, neste momento, o que é recomendável é que os artistas baixem nas redes sociais da prefeitura o decreto de regulamentação da lei de incentivo para que ele comece a conhecer, a estudar e comece a elaborar o seu projeto. Eu vou fazer um projeto para cinema, vou fazer um projeto para teatro, um projeto para artes visuais, fazer um bom projeto, já ir trabalhando num projeto. Quando abrir o primeiro edital da lei de incentivo, ele já vai estar com esse material preparado para se inscrever. Agora, Flávia, eu estou ouvindo muito projeto, muito projeto. E como é que se faz o projeto? O Concultura, a Manaus Cult, enfim, dá o suporte, faz alguma oficina, oferece algum tipo de auxílio para orientar essas pessoas? Nós estamos trabalhando nisso já desde 2021. Você sabe das inúmeras ações que a Manaus Cult ofereceu de oficinas para preparação de projeto. Teve a oficina de preparação de projeto, teve a oficina de portfólio, oficina de prestação de contas, leitura de edital. Teve, inclusive, uma grande ação com o SEBRAE, que o SEBRAE e a Manaus Cult fizeram uma parceria, ofereceram mais de 300 vagas para elaboração de projetos, e eu tenho já uma boa notícia aqui. Dia 22, dia 23 agora, desse mês, semana que vem, né? Não, daqui eu acho que é mais 2 semanas. Isso, 2 semanas. Nós vamos começar este ano uma série de oficinas sobre elaboração de projetos. É o programa Qualifica Artista Manauara, que é uma parceria da Centep. A Centep vai organizar uma parceria Centep, Manaus Cult, Conselho de Cultura. Vamos ter 2 oficinas já agora, no dia 22 e 23. O edital deve sair na semana que vem. As pessoas devem ficar atentas, verificarem lá nas redes sociais da Prefeitura, em especial da Centep, o edital, se inscrever para fazer já as primeiras oficinas de projeto deste ano, que vai acontecer no Casarão Cassina. Olha só, que fica localizado no centro histórico daqui de Manaus. É muito importante que você possa se atentar quanto a essas oficinas, principalmente sobre as datas, até porque são essas oficinas que vão te dar um upgrade, ou então um passo muito importante em relação a escrever o seu projeto. Agora, professor, vamos falar também dos Prêmios Literários Cidade de Manaus 2023. Como é que funciona? Essa é uma das ações importantes também da Prefeitura de Manaus, porque é um prêmio nacional para quem se dedica à literatura, tá certo? É um prêmio que já existe há algum tempo, é uma ação que já existe há bastante tempo na Prefeitura, e nós conseguimos também, nessa gestão do prefeito Davi Almeida, melhorar muito a premiação. Nós reformulamos o prêmio. Antes, a premiação era de 5 mil, havia uma separação, vencedores nacionais e vencedores regionais. As categorias, né? Também eram diferentes. Aí o vencedor nacional ganhava 5 mil, o vencedor regional ganhava 3 mil. Então, era um pouco estranho isso. Nós resolvemos acabar com isso e agora igualamos. E aumentamos a premiação. É 8 mil para todo mundo. Se o autor for de São Paulo, ganha 8 mil. Se o autor vencedor for de Manaus, ganha 8 mil reais. E, além disso, também, as obras vencedoras elas serão publicadas, porque antes o escritor premiado ele só recebia aquele prêmio de 5 mil, de 3 mil e só isso.
o livro ficava lá parado, não era publicado, ninguém tomava conhecimento. Sendo que o maior prêmio para o escritor, claro que o dinheiro é importante, mas o maior prêmio para o escritor é ter o seu livro publicado. E o livro não era publicado. Então, agora, além da premiação em dinheiro, as obras vencedoras serão publicadas, serão impressas. Poxa, professor, vou lhe contar um segredo aqui, olha. Na- A minha dissertação do mestrado, que foi justamente sobre as ciências da comunicação na UFAM, eu não deixei ninguém assistir a minha banca, né? Para eu defender ali o meu trabalho, não deixei ninguém, só mesmo quem estava participando da minha banca, os meus orientadores e tudo mais. Justamente porque eu tinha medo, né, de, enfim, vão criticar, mas nada, eles falaram que era para eu publicar, e até hoje ainda não criei vergonha nessa minha cara para publicar meu trabalho. Pois é. Pô, Organizar, começar a preparar, porque assim, uma dissertação, como ela é feita ali para o ambiente acadêmico, ela vem com aquela parte de metodologia e tal. isso é. Então, já vou logo dar uma orientação. Pegue esse arquivo, encontre um tempo aí durante a semana e comece a preparar o texto. Tirar aquela parte de metodologia que vem, Sim. aquela parte daquele resumo abstrato lá, aquela parte da explicação do método, deixar só o texto. E aí, depois que você fizer isso, faz uma boa revisão, faz uma releitura do texto, ajusta, melhora, e aí procura uma editora para publicar ou participa de algum desses concursos. Por exemplo, no caso dos Prêmios Literários da cidade de Manaus, tem lá uma categoria chamada Ensaios Literários. Você poderia inscrever, não sei se. Claro que eu tenho que ver o edital, eu não me lembro se as pessoas que trabalham na gestão pública municipal se tem alguma É restrição. Tem que ver isso verdade. daí, tem que ver isso daí. Não me lembro agora lá no edital. Mas se não tiver nenhuma vedação, você poderia concorrer. Lembrando, Flávia, que não tem só este concurso. Sim. Tem este concurso aqui em nível regional, mas tem vários concursos literários que você pode inscrever a sua dissertação. Ai, que legal, já peguei uma aula aqui com o Tem, professor no Escuta Mana. tem inclusive o edital do BASA, do Banco da Amazônia, dedicado ao patrocínio de obras também. Olha Você só. deveria inscrever. Deve estar para abril do BASA este ano. Agora, quando a gente fala de prêmios literários da cidade de Manaus 2023, vem a pergunta: por que premiar? Por que incentivar? Por quê, professor? Olha, todos nós precisamos na vida de incentivo. Todos nós. Uma criança pequena que está ali estudando, ela se sente muito feliz, alegre, motivada quando recebe um elogio do pai, da mãe, quando ela tira uma boa nota e ela é ali, de repente, reconhecida na sala de aula, reconhecida pelos pais e tal. Por que que isso é importante? Porque isso motiva. Isso incentiva a pessoa a estudar, a conquistar, a ir em busca dos seus projetos, dos seus sonhos. E para a literatura, isso é fundamental, porque um escritor jovem que está se iniciando, o que é que ele precisa? De apoio, de incentivo. Muitos escritores brasileiros que se tornaram importantes, eles começaram a escrever e tiveram ali a motivação para se dedicar à carreira literária, porque receberam no início da carreira um prêmio. A Um, insegurança faz parte, professor, disso? tudo. Será que está bom esse texto? Será que. Olha, isso aí é típico de quem escreve e de quem é bom escritor. O bom escritor, ele sempre acha que o trabalho dele não está bem, o bom escritor ele está sempre se cobrando, ele está sempre insatisfeito. Agora, isso é um excelente sinal, porque é muito ruim quando você tem aquela autossuficiência. Você escreve, isso aqui está Tá maravilhoso, isso aqui está ótimo. ótimo. Isso não é bom. A insegurança é parte da luta de qualquer pessoa, é parte da luta dos artistas. Tanto é assim que, se você for ver a biografia dos grandes escritores, todos eles tinham inseguranças, todos eles tinham medo, muitos deles jogaram livros fora, muitos deles escreveram e reescreveram várias vezes as suas obras. O Hemingway, por exemplo, ele reescreveu o livro dele Adeus às Armas dezenas de vezes, dezenas de vezes. O Marcel Proust, no seu célebre na sua célebre série de livros Em Busca do Tempo Perdido,
ele reescreveu, passou mais de 10 anos, 20 anos, escrevendo e reescrevendo esses livros, porque ele nunca estava satisfeito, não é? Então, isso é parte do trabalho de quem se dedica à arte. Está sempre insatisfeito, está sempre querendo fazer o melhor, ele acha que ele pode sempre fazer melhor do que ele fez, isso é parte da luta, e isso é muito importante, e é importante que seja assim, porque assim o artista não se acomoda e vai em busca do seu melhor. Exatamente. Professor, o senhor acha que hoje, com isso aqui, ó, com o telefone, o hábito da leitura, ele está adormecido? Como é que o senhor avalia? Olha, eu penso que não está adormecido, porque as pessoas, para participar desse bicho aí, ela tem que ler, Esse né? bicho foi É, ótimo. eu, por exemplo, não gosto muito dele. Eu uso por causa da necessidade de trabalho, mas eu tenho medo de celular, porque essas redes sociais, essas coisas, eles vão comendo a gente, né? Comem o tempo da gente, É, comem a a atenção da gente, mente. e mudam, porque você vai ficando preguiçoso, você vai perdendo aquele hábito de contato, por exemplo, com os livros. Eu mesmo hoje, eu não tenho redes sociais, eu não tinha nem o WhatsApp. Eu fui ter o WhatsApp porque eu fui lá para o É conselho. por isso que eu tava lhe seguindo no Instagram. Eu É, só vi a foto, mas não vi foto nenhuma, só a mas foto deixa, perfeita. mas deixa eu te contar por que que eu abri um Instagram. Conte. É porque uma pessoa abriu um Instagram fake, é, com meu nome. Aí uma pessoa me orientou, professor, crie um Instagram e coloque lá, oficial, Aham. que é para ficar marcado que esse é o seu, porque ele pode postar uma besteira lá e as pessoas até lhe Achar que é o responsabilizarem. senhor. Aí eu abri lá um Instagram, tá lá, Tenório Teles Oficial, mas eu quase nem uso ele, porque assim eu fujo de rede social, sabe? Porque senão você não tem mais tempo para nada, para ler, para ver filmes, para trabalhar. Com esse WhatsApp que eu tenho, já me atrapalha um bocado, porque as pessoas ficam mandando mensagens, se a gente não responde, elas ficam É. chateadas. E eu também já começo a perceber que eu estou ficando meio viciado. É Às vezes mesmo? eu tô, às vezes eu tô lá escrevendo, lá nas minhas coisas, trabalhando, quando dá fé, me dá vontade de ver o WhatsApp. Mas sabia que o WhatsApp eu não tenho a mínima vontade de ver, professor? Eu vou lhe dizer uma coisa. Teve uma vez que eu silenciei todas as mensagens, que eu não queria nenhum bibi, bibi, bibi no meu ouvido, porque esse bibi, bibi no ouvido, ele vem justamente para te obrigar a Exatamente, ler a é. mensagem e responder, mas eu não sou obrigada a ler e É. nem responder mensagem. Agora eu adotei uma tática. Quando eu vou trabalhar em casa, lá nas minhas coisas, eu coloco o celular dentro de uma gaveta e ele fica lá. E aí eu só vou lá quando eu tenho um tempo, nos intervalos, porque senão você fica naquela tentação de estar sempre olhando, É, entendeu? é, Toma tempo. Isso vicia, gente, sabe? é Isso vicia, verdade. toma tempo. E Vicia você mesmo. começa a ver, chega ali, começa a ver, você está ali e tal. Quando você vai olhar, você já perdeu ali meia hora, uma hora só olhando essas coisas, porque uma coisa vai puxando outra. E toma o teu É tempo. verdade, mas professor, sabia que mesmo, por exemplo, com essa era digital e tudo mais, eu sou do tipo de pessoa que eu gosto de pegar o livro. É isso. Dizem que é uma violência, mas assim, eu gosto de riscar. Ah, se você Eu pegar, gosto. se você pegar os livros que eu leio, você vai ver Ah, que é um. então toque aqui. Porque eu gosto de riscar, eu gosto de marcar, eu gosto de pegar, abrir o livro, não tem aqueles papelzinhos que a gente coloca Sei, assim? Eu gosto de. O post-it. post-it é fazer as O minhas meu, o meu é anotações. cheio de desenho, é cheio de coisa que eu vou O que o senhor desenhando ao gosta de lado. desenhar, Eu professor? desenho caras, eu desenho círculos, eu desenho flores. O senhor desenha Quando, bem? mais ou menos. Quando eu gosto de um texto, eu faço sempre uma arvorezinha do lado dele, entendeu? Quando estou lendo um poema que eu gosto, eu desenho ao redor do poema, entendeu? Oh, Eu gosto dessas coisas com texto. aliás, falar em poema, o que lhe inspira? Vem assim na cabeça, assim, na hora? Ou então alguns trechos vêm quando o senhor tá tomando banho, quando o senhor tá comendo, tá no trânsito, tá trabalhando? Como é que é, professor? Normalmente, vem muita ideia quando eu estou lendo. Às vezes eu estou lendo um livro e de repente eu leio uma coisa que me comove, uma coisa bonita, e de repente surge ali, daquilo ali surge uma ideia de um texto, de um poema. Outra coisa, eu tenho muitos poemas também nos livros. Às vezes eu Olha. estou lendo, aí eu escrevo um poema ali mesmo naquela página ali, entendeu? E aí ele é grande, e aí eu vou passando de uma página para outra. Então é muito frequente acontecer isso. Outras vezes eu estou vendo um filme e de repente tem uma passagem daquele filme ali bonita, bela, e surge uma ideia de repente também, de
de um texto, de um poema, às vezes de um conto, às vezes de uma crônica. É assim. E às vezes são cenas, às vezes são momentos banais até. Às vezes você está na rua, vê uma cena e eu escrevi muitas crônicas de coisas que eu vi na rua. Uma vez eu vi na rua uma cena tão bonita, ali na Praça de São Sebastião, eu estava lá sentado, de repente eu vi uma cena de um casal de namorados que se encontrou lá, aí ele ficou ali naquele monumento escorado, ela chegou e o abraçou. E aí ele também a abraçou e ela ficou com a cabeça dela assim no ombro dele, e eles ficaram ali um tempão. Eu achei aquilo uma cena tão singela e tão bonita que eu escrevi uma crônica sobre aquilo, entendeu? Porque normalmente as pessoas hoje têm relações muito automáticas, né? E foi um gesto de tanta ternura aquele que eu vi, que eu fiz uma crônica toda emocionada, falando da importância dos afetos, daquele momento, de um encontro, entendeu? Então, às vezes, cenas do cotidiano também servem de, vamos dizer assim, de mote, de inspiração para você escrever poemas e escrever crônicas, né? É porque o amor é fluido. Aquela já tá querendo. Não, brincadeira. Mas de fato o amor é fluido, é natural, o carinho é singelo, não é não, professor? É, assim, o que eu percebo é que, é, embora hoje a gente esteja tudo muito banalizado e as coisas às vezes são muito artificiais, assim, a- a- eu acho assim que até os gestos de amor se tornaram. Às vezes as pessoas fazem muito mais para postar, não é? Que aquilo não é nem verdadeiro, entendeu? É mais para postar. Mas eu gosto muito da espontaneidade do afeto. Às vezes a pessoa nem se apercebe do que ela está fazendo, entendeu? Mas é tão espontâneo que é belo. Eu me lembro que eu escrevi uma crônica uma vez de uma cena que eu vi lá no Ileia. Eu estava procurando uma casa para comprar. E aí eu saí no final da tarde para olhar casas, para ver casas. Aí eu ia descendo uma rua assim, e aí eu vi uma mulher toda bonita, toda bem vestida, assim, era alta, a casa dela era no alto, tinha uma escada, e ela estava na porta, bem vestida, toda arrumada, os cabelos arrumados, maquiada. Eu disse, mas por que que essa mulher está nessa hora, assim, 5 horas da tarde, toda arrumada ali? Aí eu fiquei esperando para ver o que ia acontecer, porque eu sou muito curioso, quem escreve é muito curioso, né? Eu, aí eu fiquei lá dentro do carro esperando, esperando. Quando eu dei fé, vinha chegando um homem, acho que do trabalho, acho que era o marido dela, né? Aí esse homem chegou, subiu as escadas, aí ele chegou assim no batente, ela saiu da porta, foi assim para a calçada, aí toda sorridente, aí quando ele chegou, ela se lançou nele assim, abraçando, ele também a abraçou e ficou sacudindo ela assim no ar. Aham. Aí eu achei isso tão lindo, entendeu? Ela se preparou para receber o companheiro dela, entendeu? Estava toda bonita. Ela não trabalhava, pelo que Aham. deu para perceber. Mas ela se arrumou para receber o cara. E eu achei bonito também o gesto dele, entendeu? De acolhimento. Porque ele a acolheu, ele a deixou assim, carregou ela um pouco e ficou balançando ela, entendeu? E depois eles entraram juntos. Então, eu acho que são essas coisas espontâneas, naturais, singelas, que realmente traduzem os sentimentos mais verdadeiros. E não essas coisas que às vezes as pessoas fazem para postar. Até o sorriso hoje, às vezes não é um sorriso sincero. Elas sorriem porque tem que mostrar que ela está sorrindo, que ela está feliz e tal. É verdade. Mas é por isso que a literatura tem relação com essas coisas. E é por isso que, como eu te falei, eu observo muito essas coisas. E muitas coisas que eu, que eu vi, que eu vejo, eu transformo em alguma coisa, às vezes num poema, às vezes numa crônica. A minha companheira que me diz, pô, tu só vive com esse teu ouvido e parece que ele é imenso. Porque eu estou nos lugares, eu ouço uma conversa, eu já fico ali ouvindo Ah, aquelas conversas. olha, o Porque, professor. porque eu gosto de ouvir as histórias. Aquilo ali, naquela história que você está ouvindo, você tem ali, às vezes, a ideia para um texto, a ideia para um poema, a ideia para uma crônica, entendeu? Sabe o Então, que eu, como jornalista, né, sempre escrevi muitos textos, mas textos jornalísticos. Mas teve um tempo que a gente precisava produzir um material para fim de ano. E era no momento da pandemia. aham, Professor, não me pergunte como, mas eu escrevi um texto justamente
poético. Eu falei, gente, eu não sou de escrever, eu sou logo direta, eu não tenho o tato e tudo mais, mas até eu me emocionei com o vídeo todo lá, eu achei muito legal. Porque o que que acontece? A gente precisa, de fato, estar tocado. Por isso que o professor falou que ele tá lendo, ele vê filme. Qual filme que você gosta de assistir? Ah, eu gosto muito de filmes de históricos, eu gosto muito de filmes de drama, clássicos, né? Eu vejo muitos filmes assim, né? Essa semana eu queria até fazer duas sugestões. Eu assisti essa semana aquele filme que está em cartaz agora, está concorrendo ao Oscar, A Baleia, né? Cara, eu recomendo esse filme, viu? É um Ai. filme muito inquietante, é um filme muito reflexível. Eu acho que as pessoas deveriam assistir esse filme. Show, eu vou anotar, professor, eu vou assistir. Anote. Então é por isso que eu não sou tocada, porque eu só assisto filme de porrada, de guerra, Segunda Guerra Não, Mundial. Oxi, e vou recomendar um outro filme, vou recomendar esse a você. tá. Eu assisto muito, eu adoro cinema, né? Eu assisto cinema toda semana. E tem vezes que eu não estou afim de assistir filmes assim muito complexos, muito difíceis, né? Aí eu pego uma comédia para Ah, assistir, legal. ou filme de ação. Eu gosto muito de filme de ação também, Eu gosto também. fantasia, essas coisas. Mas essa semana, rapaz, cheguei em casa dessa luta, eu digo, pô, não quero assistir nada a sério, que me faça pensar muito. Eu vou pesquisar aqui um filmezinho mais simples aqui. Aí no Netflix tem lá um filme chamado Em Busca de Mim. Eu disse, eu vou assistir esse filme. Deve ser uma besteirinha, mas eu vou assistir. Mas, rapaz, que filme tocante. Que filme comovente, viu? Isso, um filme simples, aparentemente simples, mas cheio de reflexões sobre a vida. É a história de uma mulher inquieta, uma mulher em busca de encontrar um sentido para a vida dela. Tinha vivido um drama na relação familiar dela com o marido, com a filha que ela tinha, um problema que vinha da infância dela. E ela deixa tudo para trás e vai embora, vai para uma ilha na Itália, de Stromboli, e lá ela vai sozinha. E lá ela começa a se envolver ali na vida da cidade e termina encontrando um lugar de meditação. Uhum. E lá ela começa a meditar, a viver algumas experiências, e lá ela descobre os grandes dramas da vida dela, junto com outras pessoas, evidentemente. E essa experiência de imersão, essa experiência de refletir sobre o passado, sobre a vida, sobre os dramas existenciais que ela tinha, fez com que ela descobrisse a origem da infelicidade dela e, principalmente, ela conseguisse ali ressignificar a vida dela e encontrar um novo sentido para a vida dela. Então, eu vi esse filme, aparentemente um filme tão bobo, Eu mas um gostei. filme tão cheio vamos dizer assim, de inspirações para a vida da gente também. Sugestões anotadas. A gente conversou com o presidente do Conselho Municipal de Cultura, professor Tenório Teles. Eu quero muito agradecer a sua participação e me sinto muito honrada em poder estar sentada aqui à sua frente para lhe entrevistar, lhe ouvir um pouquinho. Esse homem é a sabedoria em pessoa, a inteligência, a competência. Muito obrigada, professor. Eu que lhe agradeço pela oportunidade, boa sorte. Continue aqui no seu programa, apresentando pessoas e principalmente compartilhando com as pessoas as suas experiências, as suas vivências, porque isso também é importante e ajuda também, né? É um serviço que você está prestando para a comunidade, para a sociedade da nossa cidade. Muito obrigada, professor. Espero que você tenha gostado do nosso episódio e eu te espero na próxima. Beijo e até lá.